Olá, povo de Deus. Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje é domingo, dia 13 de junho do ano 2021. É também o dia em que se comemora o Dia do Pastor. Eu quero louvar a Deus pela vida dos homens a quem Deus tem chamado, para esta missão de pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou tomar 2 versículos como homenagem e fazendo menção a este dia. Lá diz assim, versículo 12 do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses: Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial por causa do seu trabalho. Então é esta a palavra que eu deixo, aqueles que estão apacentando o rebanho do Senhor Jesus, que a igreja Paulo pede, tenha consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós. O trabalho, fadigar no sentido de cuidar, de velar, apacentar, alimentar o rebanho com a palavra. E eles velam por vós no Senhor, ou seja, tem a sua igreja de Jesus em oração, pastor, sempre orando, intercedendo pelo rebanho diante do sumo pastor. E ele diz assim: tende para com eles, por conta de se afadigarem e do seu trabalho, tenham para com eles um amor especial por causa do seu trabalho. Então que Deus abençoe os pastores que têm o compromisso, a responsabilidade, o chamado para apacentar a igreja do Deus vivo. Amém? Vamos à leitura de hoje, ponto alto do nosso devocional diário. Vamos iniciar o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que tem como título na Bíblia de Jerusalém A Vinda do Senhor e o que a precederá. Novamente, Paulo vai aqui pormenorizadamente falar sobre a vinda do Senhor Jesus, assunto que ele já iniciou na primeira carta aos Tessalonicenses, e ele vai dizer o que vai preceder a vinda do Senhor Jesus. Então vamos à leitura dos 12 primeiros versículos desta carta. Diz assim: Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age,
só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. E é por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados, todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, os versículos 1 ao 12. A vinda do Senhor e o que a precederá. Então Paulo retoma aqui o ensino da vinda de Jesus. Ele diz que quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, Paulo deixa claro que durante a vinda do Senhor, por ocasião da vinda do Senhor Jesus, a igreja se reunirá com Ele sob o seu chamado, não é? E aí ele diz: rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, ou seja, o que estava acontecendo ali na região da Macedônia, de Acaia. As igrejas estavam ali recebendo profecias, falsos profetas, falsos pastores, que estavam trazendo uma mensagem causando pânico na igreja, não é? Sinalizando com outros sinais de que Jesus já estaria voltando ali e seria assim e dessa forma. Então Paulo, através da doutrina bíblica, da sã doutrina, ele começa a ensinar, a exortar, a redarguir, a corrigir a injustiça, né? Para que o povo de Deus não seja seduzido pelo engano. E ele prossegue dizendo: olha, nem carta que se diga vir de nós. Alguém lançando mão do nome de Paulo, enviando uma carta, ele dizia: não acrediteis nisso. Como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. A apostasia, o apostatar-se, né? É o esfriamento espiritual, é o abandono da fé, é o dar as costas ao chamado, à salvação e voltar, esfriar-se a ponto de voltar à vida morta, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, aqui Paulo vai dizer que Jesus não vai voltar sem que primeiro um estado de apostasia impere. Olha que coisa interessante. Ele prossegue. E também, junto com esse estado de apostasia, aí irá aparecer o homem ímpio, o filho da perdição. Quais são as características desse filho da perdição? Ele é adversário. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus.
Quando Jesus falava da queda de Satanás, não é? Ele disse que ele via ele cair como um raio da terra, porque desejou ser igual a Deus. Não é? Ele sempre, o adversário das nossas almas, sempre vai buscar trazer o engano e querer se passar por Deus. Ele prossegue, dizendo assim: não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Então Paulo, quando ele esteve em Tessalônica, por ocasião da igreja ser levantada ali na cidade de Tessalônica, ele diz: olha, eu já falava sobre essas coisas com vocês lembram? E aí ele prossegue: agora também sabeis o que é ainda que o retém, para aparecer só a seu tempo. Então, ainda não é o momento. Quem o retém? Deus. Deus o retém, porque o Deus é o Senhor do tempo. Não é? Ele é quem sabe quando vai acontecer, o momento em que vai acontecer, a hora em que há de acontecer. Então Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Ele é quem retém a manifestação do iníquo, do filho do pecado, do homem da perdição, né? Porque só no seu tempo, ele diz aqui, para aparecer só a seu tempo. Quem sabe esse tempo? Deus, né? O Senhor. Pois o mistério da impiedade já age. Né? A impiedade, homens ímpios, carnais, amantes de si mesmo. O tempo que nós vivemos é bem assim, não é? Invertem a natureza da humanidade, invertem os relacionamentos, homem com homem, mulher com mulher, e aquele que Paulo fala aos Romanos, na carta aos Romanos, Deus nessa situação, Deus os entrega aos seus próprios pecados, para cometerem toda sorte de torpeza, imoralidade, é a impiedade imperando no mundo, né? Já preparando para a chegada do dia da vinda do Senhor. Ele prossegue dizendo assim: pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Satanás tem poder? Tem. Realiza prodígios e sinais? Sim. Mas comparado com o nosso Deus, ele não pode ser. Não é? Porque Deus tem todo o poder. E o Senhor Jesus, quando vier buscar a sua igreja, o texto bíblico diz que ele aniquilará esse poder satânico pelo sopro da sua boca. E mais, e o suprimirá pela manifestação de sua vinda, porque a vinda do Senhor Jesus será uma manifestação como nunca vista antes de glória. Um refulgor de glória do Senhor Jesus vindo buscar a sua igreja, e as hostes infernais não resistirão, porque são trevas e não resistem ao poder da glória, a glória excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que evento extraordinário você deve aguardar e estar preparado à manifestação da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Ele prossegue: ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, ou seja, Satanás estará agindo com toda sorte de portentos, né? Manifestações de poder, milagres e prodígios mentirosos. Tanto milagres quanto os sinais são de mentira. E por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. Então vai aqui um alerta
desse humilde pastor a muitos crentes do nosso tempo. Cuidado com ideologias políticas, ideologias sociológicas, que muitas delas trazem no seu preâmbulo negações ao texto sagrado, ao que é correto, levando salvos a aceitar o aborto, a aceitar a mistura efêmera de homem com homem, mulher com mulher. Não se deixe enganar, tenha cuidado. A bússola, a luz, a lâmpada que ilumina a nossa vida e que nos levará à eternidade é a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus. Prosseguindo. Perdem porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. É um texto grave, é um texto pesado, mas é um texto que é palavra de Deus e é necessária para toda a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a porção que eu deixo para o dia de hoje, a vinda do Senhor e o que a precederá. Amanhã, Deus nos permitindo, daremos continuidade a porções que vai do 13 ao 17 do capítulo 2, que será uma exortação à perseverança. Mas por hoje fica esta palavra, neste domingo. Espero que você tenha ido à casa do Senhor pela manhã. Se não foi, aproveite o final da tarde para ir. Se for possível, leve sua família e vá ouvir uma porção pregada, explanada da palavra de Deus. Com esta palavra eu abençoo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.